Olá, gente, vamos dar continuidade e a gente vai fechar aquele assunto sobre classificação de crédito. Na verdade, na parte de falência, nós já fechamos. E nós vimos que, na hora que o juiz manda que se pague o pagamento, manda que se faça o pagamento na falência, os credores entraram no processo através de um ato que chamamos de habilitação de crédito. O administrador judicial, o braço direito e esquerdo do juiz, né? A própria quase cabeça do processo os organizou e eles foram pagos seguindo aquela rigorosa ordem, aquelas rigorosas ordens que falamos aqui, que vocês precisam memorizar dos artigos 84 e depois do artigo 83. Pois bem, na recuperação, que a gente vai começar a falar, não existe uma ordem assim para pagamento, né? O sistema da recuperação é outro. A recuperação, seja ela no modo judicial, seja no modo extrajudicial, é uma grande tentativa de acordo e por aí vai. Porém, a nomenclatura dos credores é a mesma, quer seja falência, recuperação. E aí, hoje, antes de começarmos efetivamente recuperação, para que a gente deixe de lado esse tema sobre classificação de crédito, eu queria mostrar para vocês quais são os créditos, quais são os tipos de credores que não entram na recuperação. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eles são credores tão importantes, às vezes a gente está falando isso de maneira irônica, já te explico por quê, que eles não entram na negociação. De outro modo, eu posso dizer, a empresa não pode estar devendo a eles para que possa pedir recuperação, tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui. Eu coloquei até no material, eu deixei aqui repetido a parte de classificação de crédito de falência, porque eu vou precisar dela. Então, só para me auxiliar. Então, deixa eu ir passando aqui até chegar no material novo. Se eu precisar voltar, já deixei tudo aqui num único material, certo? Pronto. Falamos da parte final do pagamento, né? Se sobrar alguma coisa, o que sobrar vai ser entregue ao falido e paramos por aqui. E agora, gente, eu quero mostrar a vocês os credores que são excluídos primeiro da recuperação judicial. Em outras palavras, vou dizer de novo para vocês entenderem. São aqueles credores que simplesmente não negociam. Por expressa previsão legal, a empresa não pode estar devendo a eles e acabou-se. O artigo 49, eu acho um artigo bem mal feito do ponto de vista de redação. Porque, vê só, ele diz assim: estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencido. Ora, todos são todas. É o tipo de resposta que, se você dá numa prova e depois você começa a relativizar, você já está fora do páreo. Porque os parágrafos eles vão começar a relativizar. Por isso, eu acho um artigo mal escrito do ponto de vista de técnica legislativa. Mas, enfim, em termos de regra, essa é a nossa regra, tá certo? Estão sujeitos todos os créditos que existam na data do pedido, da recuperação judicial, sejam eles vencidos ou vincendos. Essa é a regra. Só que a gente começa a descer pelos parágrafos, e a gente vai tendo algumas exceções, e eu coloquei aqui aquelas que são mais relevantes para a gente. Primeiro, aquelas exceções do parágrafo terceiro. Tratando-se de credor titular de posição de proprietário fiduciário, de arrendador mercantil, proprietário promitente vendedor de imóvel, cujo contrato tenha cláusula de revogabilidade ou retratabilidade, de proprietário de contrato de compra e venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o artigo 6º, havendo a retirada do estabelecimento desses bens de capital essenciais para a atividade empresarial. Em outras palavras, esses daqui previstos no parágrafo 3º, são aqueles que a gente chama de trava bancária. Gente, banco tem tanto privilégio nesse país que simplesmente alguns créditos bancários entram na negociação da recuperação, esses daqui não entram. Teve uma época, a TCC, né, tem muito uma coisa de moda, o assunto da moda e tal.
Eu perdi a conta de quantos trabalhos eu orientei, inclusive excelentes trabalhos, em torno desse parágrafo terceiro, porque, de certa maneira, a doutrina criou essa expressão de trava bancária, porque eles travam, simplesmente eles atrapalham a recuperação judicial. Aí, observe o que eu vou fazer aqui, por isso que eu precisava deixar o material da aula passada, para você memorizar. Eu vou pegar aqui os credores, né, bancários, no caso, e vou passar uma linha tracejada. O que é que isso significa? Significa que alguns entram na recuperação judicial, outros não. Os que não estiverem aí, entram. Os que estiverem aí, no parágrafo terceiro, não entram. Só que aqui eu vou pegar o crédito bancário e vou passar uma linha contínua para dizer a vocês agora o que vem disposto no artigo 57. Isso aqui estamos aproveitando a tabela para vocês memorizarem também os que não entram na RJ. Os créditos tributários, a princípio, eles não entram na recuperação judicial. Então, vem para cá. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela GC, a gente vai explicar isso ainda, o decorrido o prazo previsto no artigo 55, o devedor ele deve apresentar certidão negativa de débito tributário. No fim das contas, por isso que eu disse a vocês, eu estou sendo irônica. Porque, vejam, gente, até o credor trabalhista, que é o credor mais urgente, ele entra na negociação da recuperação judicial, com aspectos diferentes, como ainda falaremos, mas ele entra. Simplesmente, o banco, alguns créditos bancários entram, outros não, e a Fazenda Pública, por essa disposição do artigo 57, não entra na recuperação judicial. Todo mundo que se resolva, todo mundo que faça sacrifício, mas a Fazenda Pública não pode fazer. E simplesmente por isso que a gente chama, por isso que a gente diz que existe um superpoder por parte do fisco. Essa é a disposição da lei. Se você estiver fazendo uma prova objetiva, que simplesmente pergunte se os créditos tributários entram ou não na RJ, você vai dizer que não. Se a prova for simplesmente isso. Porém, até no material que tem o procedimento de RJ, eu coloquei isso lá para vocês, que a gente ainda vai tratar. Lá a gente vai ver que a própria jurisprudência ela vem amenizando isso. A própria jurisprudência vem dizendo que, pelo menos, a empresa tem direito a parcelamento do débito tributário. Gente, quando a empresa está mal das pernas, a primeira coisa que ela deixa de pagar é o fisco. Porque, vê só, se ela deixa de pagar ao trabalhador, ele vai fazer greve, ele vai estragar os materiais, ele não vai produzir. Se ela deixa de pagar o fornecedor, simplesmente o fornecedor não entrega mais material, aí é que ela vai quebrar mesmo. Então, todo mundo pode fazer um sacrifíciozinho e o fisco não. Esperávamos que isso fosse corrigido com a 14.112, até porque já era a inclinação da jurisprudência, mas não houve correção, muito pelo contrário. A gente está vendo com a 14.112 que a gente ainda atribuiu mais poder ao fisco, como em várias passagens que ainda já falamos e outras que vamos ver. Isso é sobre a recuperação judicial. E sobre a recuperação extrajudicial, para aí sim a gente mergulhar nelas. Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido. Aí a gente vai repetir natureza tributária, parágrafo 3º do artigo 49, inciso 2º do caput do artigo 86, que fala sobre pedido de restituição. Então, a gente vai repetir aqui sobre a extrajudicial, a gente vai deixar esse mesmo risquinho aqui. Alguns créditos bancários entram, outros não. A Fazenda Pública não entra, com todas as observações que fizemos. Agora, qual é a grande diferença? A grande diferença é essa daqui, que é uma inovação da 14.112. Está aqui. Agora, nós temos a possibilidade de os credores trabalhistas e acidentários entrarem na recuperação extrajudicial, serem abarcados, desde que haja negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Na judicial, os credores trabalhistas e acidentários simplesmente entram. Com prazo privilegiado para pagamento, mas eles simplesmente entram. Antes da 14.112, gente, o que era que acontecia? Os credores trabalhistas e acidentários não entravam na extrajudicial. Se a empresa estivesse devendo a eles, pronto, não adiantava pedir recuperação extrajudicial porque o juiz não ia homologar. Sinceramente, eu particularmente, aí é uma opinião totalmente pessoal, e acho que quando a gente estuda um pouquinho a matéria a gente pode fazer isso, e vocês podem ou não concordar com ela, eu era mais favorável, eu entendia como melhor a disposição antes da 14.112. Vou te explicar o porquê. A recuperação extrajudicial nem sempre chega ao crivo do judiciário. Ela pode ou não chegar ao crivo do judiciário.
Dessa maneira, quem vai tutelar os direitos trabalhistas e acidentários? Porque a gente sabe que são pessoas mais, entre aspas, mais fracas, né? A parte mais fraca da relação do trabalho, tanto que ela é chamada de hipossuficiente, é o trabalhador. A professora, mais a 1412, ela deu uma garantia a mais, que foi, tá, eles vão entrar, mas desde que sejam assistidos pelo sindicato. A gente sabe, gente, que às vezes a assistência sindical ela não é exatamente como ela deveria ser. Mas, como eu estou dizendo a vocês, isso daqui são opiniões pessoais, acho que a academia, esse momento, a gente pode fazer isso, mas para efeito de prova é isso que vocês terão. Basicamente se repetem, os que não entram na judicial com a extrajudicial praticamente são coincidentes, com a diferença de que na judicial os trabalhistas e acidentários entram simplesmente e na extrajudicial eles entram com um porém desde que haja aí assistência do sindicato, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar em recuperação, mas a gente aqui vai deixar até onde a gente andou no presente momento, eu vou deixar para você uma visão geral do processo de falência. Se você quiser pegar esses números que estão aqui, que eu estou dispondo para vocês, vocês podem fazer nos quadrinhos, nos fluxogramas. Normalmente os livros fazem isso. São assuntos que ficam mais fáceis quando a gente dispõe assim no processo, sabe? Quando a gente visualiza. Como não é uma área muito comum das pessoas lidarem, né, o direito empresarial e muito menos o direito falimentar e recuperacional, pode ser que grande parte de vocês nunca tenha tido acesso a um processo como esse. Então, pega isso que a gente está colocando aqui e dispõe no fluxograma. Isso é apenas uma sugestão. Uma outra observação. Eu coloquei aqui somente os caputs, porque se eu fosse colocar incisos, parágrafos, alíneas, ia ficar muito grande, a gente ia se perder, mas aí eu deixei para falar isso para você, porque ia ficar muito rabiscado. Quando você for organizar isso, leia os parágrafos, os incisos, e eu coloquei aqui do ponto de vista prático, de maneira bem objetiva, o que acontece com o processo de falência. Não é só isso, tá, gente? Como eu estou dizendo a vocês, é uma disposição, assim, bem geral, bem objetiva, para vocês, pelo menos, organizarem isso melhor na cabeça de vocês. Então, o processo, ele começa a partir de uma propositura de uma inicial. Já falamos sobre isso, sobre foro competente, legitimidade ativa, legitimidade passiva, agora estamos falando somente de falência. Então, é proposta uma petição inicial. A partir da petição inicial, é aberto o prazo de resposta de 10 dias para o réu. Vimos todas as possibilidades de respostas e pode haver, a depender da resposta, réplica nos termos do CPC, também já expliquei isso daqui para vocês. E aí vem o juiz e profere a sua sentença. Eu vou falando aqui, vou escrevendo e vou apagando, só para ficar mais organizado, mas você não precisa apagar. Deixa eu apagar aqui. Daqui para cá, a gente tem o que a doutrina chama de fase pré-falimentar. Essa é uma divisão meio antiga, que a gente não vê mais, que a gente não utiliza muito, mas que eu acho bem interessante, eu acho bem didática para a gente entender. A doutrina diz assim, daqui para cá é a fase pré-falimentar, da sentença até o pagamento dos credores é a fase falimentar, propriamente dita, é a fase falimentar, e aqui eu tenho a fase pós-falimentar. Ainda acontece coisa aí pós-falência. Aí vindo para cá. Foi decretada a sentença de falência, porque para que o nosso processo prossiga, tem que ter sido decretada a sentença, no sentido de decretação de falência. Os credores foram se habilitando, toda aquela confusão de cada um pegar o seu documento, o seu contrato, o seu título de crédito, entraram no processo. Os bens foram vendidos através daquele ato que denominamos de realização do ativo e simplesmente os credores eles foram pagos, né? Assim, teoricamente os credores foram pagos, isso aqui é só em teoria. Gente, muitas vezes os alunos, eu acho que eu já tenho comentado isso aqui com vocês, mas eu vou repetir. Muitas vezes o aluno ele chega e diz, professora, mas num processo de falência, quantos credores são pagos? Em quantas categorias a gente chega? É uma resposta que não dá para a gente dar, sabe? Depende muito do caso concreto. Às vezes, gente, o processo ele é absolutamente esvaziado. Às vezes é um grande jogo de faz de conta, sabe? Que os credores não recebem nada. Então é imprevisível de dizer quantos são os credores pagos, em que categoria se chega, enfim. Mas os credores, eles são pagos. E aí, vem o administrador judicial, vou apagar aqui porque a gente vai escrever mais coisa, e diz ao juiz,
falando assim de uma maneira muito simples, o administrador judicial, ele comunica ao juiz que simplesmente não tem mais nada o que fazer nesse processo. Ele simplesmente, sabe aquela coisa, ele já tirou água de pedra e simplesmente não tem mais nada para fazer nesse processo, né? Então, fazer o quê? Ele presta seu relatório final, afinal de contas, passou muito dinheiro por ele, de várias pessoas, e o juiz, ele dá a sentença de encerramento da falência. E aqui, acabou-se e tudo mais, para a gente dar start, tá certo? Aquela fase que falamos pós-falimentar. Vejam, com a sentença de encerramento de falência, é muito importante que vocês entendam que não quer dizer que todos os credores foram satisfeitos, não quer dizer que está todo mundo feliz, não. Quer dizer, em outras palavras, que não se tem mais o que fazer com aquele processo. Simplesmente fez o que era para ser feito. O juiz não pode ficar com um processo aberto ad infinito, ele tem prazo, ele tem o CNJ em cima dele. Se o administrador diz que não tem mais de onde tirar dinheiro, simplesmente encerra-se o processo de falência. E aí, gente, todo mundo vai para casa, o administrador cumpriu seu labor, o juiz, o promotor, o credor, todo mundo vai para sua casa chorar suas pitangas, o que for. Porém, por outro lado, deixa eu te mostrar aqui. O falido, ele está impedido de exercer a atividade de empresa. Ele está simplesmente impedido porque ele está de castigo para exercer a atividade de empresa. E ele quer voltar a exercer a atividade de empresa. Então, ele vai precisar ir ao juiz para pedir ao juiz que dê uma outra sentença, que é uma sentença de extinção das obrigações. Mas eu quero falar disso para você depois, tá? Eu só quero, já na parte de requisitos da RJ, que daqui a pouco a gente chega, eu falo disso com você. Mas o que eu quero que você entenda do que está aqui é, o processo de falência, ele se encerra aqui para todo mundo. Porém, existe um impedimento. O falido ainda está de castigo, ele não pode exercer a atividade de empresa. E aí ele precisa pedir ao juiz que dê por sentença a extinção de suas obrigações. Minha gente, isso é um grande jogo de faz de conta, sabe? No fim das contas, isso é um grande jogo de faz de conta, porque no Brasil, isso é o que você vai colocar nas provas que você faz, mas eu vou ser muito sincera com vocês, no Brasil, ninguém pede essa extinção das obrigações, simplesmente arruma um laranja, abre a empresa no nome dele e vida que segue. É assim que acontece. Bom, mas depois eu falo melhor dessa extinção das obrigações, porque eu quero começar aqui a falar agora sobre recuperação. A gente vai começar falando sobre recuperação extrajudicial, que ela é mais simples da gente compreender, é mais rápida para a gente exaurir, e depois a gente vai para a recuperação judicial. Esse artigo 47, ele define o que é recuperação judicial. Mas a gente pode simplesmente utilizá-lo para definir o que é recuperação extrajudicial, porque o raciocínio é o mesmo. Deixa eu te contar uma historinha, né, anterior, para a gente começar a tratar do assunto. No fim das contas, gente, o que é que nós tínhamos? No passado, antes da Lei 11.101, daquele decreto da década de 40, que eu já falei para vocês, nós tínhamos, eu já fiz esse comentário lá atrás, mas vou repetir, nós tínhamos o Instituto da Concordata. Existiam duas espécies de concordata, que não necessariamente equivale à recuperação judicial e extrajudicial, mas eram também duas espécies. Porém, a concordata já era um instituto impregnado de fracasso. Até mesmo do ponto de vista de nomenclatura, sabe? Até mesmo do ponto de vista de etimologia. Quando você chegava e ouvia na imprensa, quando o credor sabia, tal empresa abriu concordata, acabou-se. Ninguém queria mais negociar com aquela empresa. Então, em primeiro lugar, surge essa nova nomenclatura da recuperação para dar até uma melhor sensação aos ouvidos. Vê como soa melhor. Você diz assim, fulaninho até está doente, mas ele está se recuperando. O que é que você entende com isso? Ele está se reorganizando para a sua vida voltar ao normal. E com isso é inserido o Instituto da Recuperação em nosso país. A Lei 14.112 modifica alguns pontos da recuperação extrajudicial. Um deles foi o que acabamos de falar, um dos mais importantes, do processo de recuperação extrajudicial abarcar, né, os credores trabalhistas e acidentários. Modifica uns outros pontos, mas onde ela mexe profundamente é na recuperação judicial. A intenção principal do legislador da 14.112 foi tornar a recuperação judicial realmente um instituto muito mais plausível, muito mais possível das empresas conseguirem
o seu intento. Por algumas mudanças operadas na extrajudicial, como falamos, os mais entusiastas, aqueles que são mais, sei lá, talvez otimistas, acham que a gente vai ter um número maior de recuperação extrajudicial agora. No momento que eu estou tratando, ainda é muito cedo para a gente fazer esse tipo de análise, mas, por exemplo, uma coisa interessante é que na recuperação extrajudicial, se você não levá-la ao judiciário, pode ser que aquilo nunca vaze. Pode ser que os credores nunca saibam daquilo. E muitas vezes as empresas não querem que os credores saibam. E na recuperação judicial, não, né? Chegou no judiciário, pronto. Já está todo mundo sabendo, a fofoca já vai seguir. Então, vamos ver aqui esse artigo 47, que diz o seguinte para a gente, e deixa eu ficar aqui em cima. A RJ e também a extrajudicial tem por objetivo. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da recuperação? Viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Então, esse é o seu objetivo. A empresa está numa situação financeira ruim. É claro que ela está numa situação financeira ruim. Mas é uma situação financeira ruim superável. Gente, coloque uma coisa na cabeça. A falência não é boa para ninguém. A falência não é boa para os credores. A falência não é boa para o judiciário. A falência não é boa para o poder público, seja ele qual for, para a fazenda. Então, a intenção do legislador era essa, quando fez a Lei 11.101. Olha, a gente vai tentar sempre que possível que a empresa tenha recuperação, mas não sendo possível, que seja decretada falência em último caso. Na prática acontece assim? Não. Na prática não acontece assim. Na prática a teoria é outra, né? Como o pessoal diz por aí. Mas em teoria é isso. A falência ela só deve ser decretada em último caso. Para quê? Quais são as finalidades do processo de recuperação? Manter a fonte produtora, certo? Manter o emprego dos trabalhadores e manter o interesse dos credores. Quer dizer, o nosso legislador, ele quis equalizar todas essas finalidades. Eu quero que as pessoas continuem com o emprego. Eu quero, ao mesmo tempo, que essa fonte produtora ela seja mantida, porque ela gera tributos, e isso é bom para a fazenda pública, mas eu quero também proteger o interesse dos credores, não a todo custo. Esse era um ponto muito controverso no decreto de 40, porque o interesse dos credores ele era mantido a todo custo. Se sangrava a empresa, às vezes, desnecessariamente, mas porque só queria se saber de credores. Hoje em dia, não. O legislador ele quer equalizar os interesses de todos os envolvidos. E, nesse sentido, promove-se, assim, alguns princípios da recuperação judicial. Uma das provas de promotor, uma das provas subjetivas de um dos concursos que a gente teve já faz um tempinho, mas que eu achei interessante e acho por bem tratar aqui com vocês, era na parte discursiva, subjetiva, se perguntava justamente sobre esses princípios da recuperação para que você desenvolvesse sobre eles. Então, o que se quer? Preservar a empresa, se quer preservar a empresa, se quer preservar sua função social e o estímulo à atividade econômica. O princípio da preservação da empresa foi o máximo objetivo da Lei 11.101. Não necessariamente, como eu estava dizendo a vocês, você vai sangrar a empresa. Vamos tentar preservá-la. Estimulando a atividade econômica, que é importante para todos os envolvidos. E, simplesmente também, gente, garantindo a função social que a empresa desenvolve. É claro que o objetivo principal de toda e qualquer empresa é a produção de riqueza. É a produção de lucros. Isso é indiscutível. Isso é uma característica básica, indissociável do direito empresarial. Mas hoje em dia as empresas alejam muito mais do que isso. Existem artigos, se você chega, por exemplo, numa base científica, como a base da Cielo, que é uma base muito importante de artigos científicos, que vai trazer assim diversos textos muito interessantes sobre essa questão da função social da empresa, tá? O interesse deve ir além ali do próprio empresário em si, da sociedade empresária, mas deve-se se manter a função social da empresa. Deixa eu voltar aqui, não sei se a gente tem uma parada, deixa eu só conferir aqui. Cadê? Voltamos aqui, eu estava tentando voltar e não estava conseguindo. Então, esses são os princípios que regem a atividade de empresa. E aí, como eu disse a vocês, a gente vai começar a falar sobre a recuperação extrajudicial a princípio, e aqui eu vou colocar para vocês esses requisitos para começarmos a tratar. Vê só.
A recuperação extrajudicial, se ela nunca for levada ao crivo do judiciário, não há requisitos para ela. Tá certo? Então, deixa eu vir para cá. Se ela nunca for levada ao crivo do judiciário, gente, não há requisitos para ela. Porque simplesmente ninguém nem vai saber que ela existiu do judiciário, né? Além das partes envolvidas. Você está devendo seu curso na faculdade, numa pós-graduação, o curso te chama para fazer um acordo. Os requisitos que forem postos entre vocês, que forem reconhecidos, que forem aceitos, né? Obviamente, se não burlarem normas de ordem pública, tudo é aceito. É a mesma coisa da recuperação extrajudicial. Então, se a recuperação extrajudicial não for levada ao judiciário, eu não vou falar de requisitos. Mas se ela for levada ao judiciário, ela precisa observar praticamente os mesmos requisitos da recuperação judicial, que estão aqui no artigo 48 e respectivos incisos. Vejam, quando eu chegar na recuperação judicial, eu já não vou repetir isso daí, porque a gente já vai ter visto. Então, primeiro, deixa eu falar um pouco da judicial. Então, vou repetir. Se a extrajudicial nunca for levada ao crivo do judiciário, não há que se falar em requisitos. Se ela for levada, basicamente, ela vai repetir os requisitos da judicial. Quais são esses requisitos? Desenvolver regularmente as atividades há mais de 2 anos. Esse vai ser o meu primeiro requisito da judicial, certo? Gente, o que era que acontecia na época da concordata? Para que a empresa pudesse pedir concordata, ela também precisava estar registrada, mas não tinha prazo mínimo para registro. Então, a empresa nunca na vida tinha se registrado, passava correndo da calçada da junta comercial, quando ia pedir concordata, ia lá e se registrava. Então, para acabar com essa farra, o legislador criou esse prazo mínimo. E detalhe, tem que ser mais de 2 anos de atividade regular para aquela atividade que você está tentando recuperar. Se eu tinha um salão de beleza há 1 ano, e agora, há 1 ano e 2 meses, eu tenho um restaurante, eu não tenho esse prazo de 2 anos, tá? Esse é o primeiro prazo. Vejam só. Tem 2 prazos para vocês memorizarem. Esse prazo do caput e esses prazos que estão no inciso 2º e 3º, que eu vou pontuar aqui como recurso 2 e você vai escrever como prazo de carência. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de RJ. Professora, por que está repetido no inciso 3º? Porque no inciso 3º, o legislador fala em recuperação judicial no plano especial. Isso aqui é para pequena empresa. Antes de 2014, esse prazo aqui era diferente. Depois de 2014, passou a ser igual para todo e qualquer tipo de empresa. Por isso que ficaram 2 incisos. Então, fica até mais fácil para você memorizar. Prazo de carência de 5 anos. Pronto. São 2 períodos para você memorizar. Professor, o que é prazo de carência? Se a empresa tem a RJ hoje, ela só pode pedir uma nova RJ. Se a empresa tem uma RJ concedida hoje, ela só pode pedir uma RJ daqui a 5 anos. Certo? Não pode pedir daqui a 2, daqui a 3, porque senão, simplesmente, ela está fazendo da RJ o seu modo de vida. Aí, observa o que eu disse. Na extrajudicial, são praticamente os mesmos requisitos da judicial. A única diferença vai ser da extrajudicial para a judicial, vai ser esse prazo de carência. Que na extrajudicial vai ser de 2 anos. Então, na extrajudicial é 2 e 2, na judicial é 2 e 5. Pronto, tá certo? Então, no mais, os outros requisitos são rigorosamente iguais. O terceiro requisito está aqui no inciso 4º. Não ter sido condenado ou não ter como administrador, sócio controlador, pessoa condenada por crime previsto nesta lei. Muita calma nessa hora, muito cuidado, que as provas em geral na tua vida vão tentar te pegar por aí. A pessoa pode ter cometido o crime mais horrendo que seja, do ponto de vista de reprovabilidade moral, social. Isso não vai impedir a concessão da RJ. Com exceção, se ela estiver cometido o crime falimentar. Na parte final dessa lei, nós temos a previsão dos crimes falimentares. Depois seria bom você dar uma olhadinha. E o último requisito, eu vou deixar aqui em stand-by, e a gente vai começar a partir dele na aula passada, na aula que vem. Que é justamente aquilo que deixamos pendente na falência. Não ter falido, não ser já falido. Mas se foi, que as obrigações estejam extintas. Porque, gente, se a pessoa já teve uma empresa anterior e já faliu e tudo mais, ela passa a não ser assim uma pessoa confiável para agora estar pedindo recuperação judicial.
Por outro lado, você também não pode impor uma pena perpétua, né? Não existe pena perpétua nem no direito penal, quanto mais no direito privado. Então, esses são os 4 requisitos da judicial, que lá eu não vou repetir. São os mesmos da extrajudicial levada ao judiciário, com a diferença do prazo de carência, e eu fico te devendo essa explicação desse inciso, que é justamente onde eu fiquei te devendo esse restinho aqui, tá? Mas aí o nosso tempo já se foi e a gente começa disso no próximo encontro. Um abraço.